pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos entender e compreender como era o processo de fabricação de cana-de-açúcar no Brasil colonial. Vamos lá! Antes de mais nada, nós iremos agora relembrar brevemente o que foi dito na aula passada. No vídeo anterior, nós vimos que chegaram ao Brasil, durante todo o período da escravidão, por volta de 4,8 milhões de escravizados, e que ao chegarem a terras brasileiras, passavam por todo um processo de taxação. Afinal, eles eram considerados simples mercadorias. Logo após, os escravizados que chegavam com saúde eram postos à venda, e os que chegavam desnutridos ou doentes eram colocados em quarentena. Expliquei ainda como era o primeiro contato com os novos proprietários e como se dava o cemitério dos africanos recém-chegados. Vamos iniciar nossa quarta aula de escravidão no Brasil e veremos todo o modo de vida dos escravizados durante o período colonial. Vamos nessa! Como eu já expliquei para vocês anteriormente, 7 entre cada 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. A segunda maior fornecedora de cativos foi a Costa dos Escravos, entre Benin e Nigéria. Porém, é muito importante compreendermos que cada região do Brasil recebeu mais ou menos cativos de cada região da África, e isso impactou a forma que a escravidão se deu naquele determinado lugar e a cultura que seria desenvolvida. Afinal, como já entendemos também, os africanos pertenciam a diferentes grupos étnicos e tinham o seu próprio modo de ver. Segundo Gomes, quase 90% do total de 854 mil cativos desembarcados no litoral pernambucano saíram de Angola e do Congo. E o número de mortos durante a travessia do Oceano Atlântico é estimado em 100 mil. Já na Bahia, de um total de 1,6 milhões de cativos desembarcados em Salvador, mais da metade veio da Costa dos Escravos, entre o Benin e a Nigéria. A outra metade era de origem angolana e o número de mortos no oceano foi de quase 200 mil. Na região sudeste, quase a totalidade dos 2,3 milhões de cativos destinados a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e regiões vizinhas foram embarcados em Angola. De Moçambique vieram em torno de 280 mil e estima-se ainda que 350 mil morreram durante a viagem. E por fim, mas não menos importante, no Maranhão, Pará e outras regiões do estuário do Rio Amazonas receberam cerca de 142 mil cativos. Eles vinham principalmente da Guiné-Bissau e morreram aproximadamente 20 mil durante a viagem transatlântica. Outro fator importante é que 1 a cada 3 viagens de compra de escravos na África eram organizadas no Brasil, ou seja, era um percurso bilateral. Afinal, como diz Alencastro, 95% das viagens que desembarcavam nos portos brasileiros foram iniciadas nesses mesmos portos, sobretudo no Rio de Janeiro, Bahia e Recife, pois as correntes e ventos no Atlântico Sul favoreciam a viagem de ida e volta de Brasil à África. E essa viagem era em torno de 40% mais curta do que de outros países para a África. Outro fator é que a segurança e facilidade de se navegar na costa brasileira e o Golfo de Guiné ou Angola permitiria que os navios de pequeno porte também percorressem esse percurso, contribuindo assim para o sucesso destas viagens. Geralmente, a viagem de Luanda para Recife durava 35 dias, para Salvador durava 40 dias e para o Rio de Janeiro durava de 50 a 60 dias. De acordo com fontes históricas e já explicado na aula anterior, o Porto do Rio de Janeiro foi o maior porto a receber escravos no Brasil. E segundo Gomes, o Rio de Janeiro recebeu em torno de 1,8 milhões, seguido por Salvador, que recebeu 1,3, e logo após Recife, que recebeu em torno de 437 mil.
Como pudemos ver, 1 em cada 2 escravos embarcados para o Brasil tiveram como destino a região sudeste, especialmente o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde trabalharam nas lavouras de açúcar e café, nas minas de ouro e nas minas de diamante, além, é claro, de executarem outras milhares de ocupações, fossem elas domésticas ou urbanas. Nos primeiros 3 séculos de colonização, o Brasil era sinônimo de açúcar, e açúcar, obviamente, era sinônimo de escravidão. Afinal, era necessário mão de obra barata para trabalhar nas plantations. Foi mais precisamente no Nordeste brasileiro que, por volta de 1570, desenvolveu-se a monocultura do açúcar em escalas significativas. O açúcar, até depois da independência, em 1822, foi o principal produto de exportação, representando 56% do total das exportações. Para nós termos uma noção, o padre Antônio disse que os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. O açúcar é considerado o primeiro bem de consumo de massa na história da humanidade. Portanto, é necessário entendermos como funcionavam os engenhos e, sucessivamente, como era a vida dos escravizados, obrigados a trabalharem nas plantations de açúcar. De acordo com Fátima Quintas, havia 3 tipos de engenhos. Os primeiros eram os reais, e que eram movidos a água e seriam os preferidos dos senhores de engenho, pois eles aceleravam a produção e ofereciam maior rentabilidade. Os segundos seriam os trapiches, que eram os que utilizavam de tração animal. Na grande maioria, bois pachorrentos, mas era comum também utilizarem éguas. E, por fim, os a vapor, que surgiram em meados do século XIX, claro, decorrentes da modernização da técnica. Eu preciso pontuar aqui para vocês que os primeiros engenhos eles eram bem pequenos, normalmente movidos a bois ou a cavalos, mas poderia ocorrer de serem movidos por mão de obra escrava. Alguns desses engenhos chegaram a produzir 15 toneladas por ano. Com a alta demanda da exportação da cana-de-açúcar, viu-se necessário melhorar as infraestruturas dos engenhos, equipando-os com 3 cilindros de alta eficiência, isso por volta de 1620. Esse tipo de engenho poderia processar grandes colheitas e chegava a produzir 150 toneladas de açúcar por ano. As terras para a plantação de cana-de-açúcar ficavam em torno do engenho e eram exclusivas para o uso das grandes fazendas. Havia ainda a criação de bois em terras mais secas do interior, que serviriam como força motriz para puxar os engenhos, assim como para transportar as canas-de-açúcar cortadas. Segundo Vieira, a cana-de-açúcar foi, de todas as plantas domesticadas pelo homem, a que mais implicações teve na história da humanidade. A chegada dela ao Atlântico, no século XV, provocou o maior fenômeno migratório, que foi a escravatura de milhões de africanos. Estimulou-se, portanto, a consolidação da mão de obra escrava e a agricultura de monocultura para exportação. Logo, o ouro branco, como era conhecido o açúcar, destacou-se de tal maneira na Europa que, segundo Paulo Prado, era comum darem dotes de açúcar como presente de casamento. Um outro fator interessantíssimo e que eu preciso colocar aqui para vocês é que os senhores de engenho poderiam ser também jesuítas, padres carmelitas e beneditinos, e que, segundo algumas fontes históricas, eram donos de algumas das maiores fazendas açucareiras do Nordeste, com numeroso plantel de escravizados. Havia ainda os pequenos lavradores de cana e que colocavam os seus próprios escravos para trabalhar e produzir para um enorme engenho central. Estes pequenos lavradores viviam como se fossem quase servos dos grandes senhores de engenho. Ou seja,
da mesma forma que ocupavam a terra, eram obrigados a pagar impostos ao grande proprietário. Sobre a utilização de mão de obra escravizada no início da produção açucareira, os donos dos maiores engenhos, eles exploravam em torno de 100 a 150 escravos. Em compensação, os menores engenhos, mais conhecidos como engenhocas, exploravam em torno de 40. E os lavradores, que eu citei agora há pouco para vocês, utilizavam em torno de 30 cativos. Sobre isso, Antonil nos diz que ser senhor de engenho era um título que muitos aspiravam, pois trazia consigo a questão do ser servido, ser obedecido e principalmente respeitado por muitos. Para nós termos uma noção da proporção da produção de açúcar, em 1580, Pernambuco tinha pouco mais de 66 engenhos operados por volta de 2.000 famílias portuguesas e já liderava a produção de açúcar no Brasil. As lavouras se estendiam a perder de vista nos solos de Massapé, onde tinha uma terra escura e úmida, rica em nutrientes orgânicos. Apenas 4 anos depois, em 1584, segundo alguns cálculos do jesuíta Fernão Cardim, 40 navios faziam o transporte do açúcar entre o Recife e Lisboa. Já em 1618, o número de embarcações saltou para 130. Portanto, fica evidente que fazer açúcar naquele período era extremamente complexo e que envolvia diversos mecanismos. Não era simplesmente plantar, colher e vender. Exigia, em primeiro lugar, grandes extensões de terra, com solo extremamente fértil, e o clima precisaria ser adequado, ou seja, quente, úmido e com a quantidade certa de sol e chuva nas épocas de plantio e colheita. O investimento para o plantio de açúcar era extremamente alto e envolvia desde a preparação do solo até a necessidade de se obter grande quantidade de força de trabalho. Sobre isso, Gomes diz que na Bahia, por exemplo, a safra se estendia por 9 meses, além de mais 2 meses para o plantio, e era um trabalho realizado de sol a sol, o que tornaria o trabalho extremamente exaustivo. Ou seja, nós percebemos que era de fato um trabalho muito complexo e que precisaria ser completamente bem planejado para que funcionasse direito. Podemos então dizer que era como uma engrenagem que precisa estar alinhada com as outras engrenagens para fazer acontecer, ou melhor, para fazer funcionar. Logo, a cultura do açúcar, ela era caracterizada pelo binômio Casa Grande e Senzala, e dos senhores de engenho e de seus escravizados. A distribuição dos edifícios se dava em um terreno com ondulações pré-estabelecidas, ou seja, de uma forma que fosse muito claro onde seria a Casa Grande e onde era a Senzala. E dividiam-se da seguinte forma: o engenho, que ficava na parte baixa do terreno, e justificava-se pela proximidade ao rio, pois os rios auxiliavam as demandas da moenda, ou seja, funcionavam como uma energia hidráulica. Além do mais, facilitaria no irrigamento do solo. Sobre isso, Freire diz que muito se deve o Brasil agrário aos rios menores, porém regulares, onde docentemente se prestaram a moer canas, a alargar as várzeas, a enverdecer os canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais tarde o café. No patamar intermediário ficava a Casa Grande, que era um local ideal para a eficiente vigilância do patriarca sobre a sistemática labuta do açúcar. E, por fim, ficava a Senzala, que geralmente era um pouco afastada do engenho, em um terreno de similar latitude, à vista do senhor aristocrata. Porém, diversas senzalas ficavam abaixo da Casa Grande, de onde o senhor do engenho poderia ver os escravizados e facilitaria assim saber se os cativos estavam planejando algo contra a Casa Grande. A respeito da produção açucareira no Brasil, um funcionário da Companhia das Índias disse que o solo brasileiro é todo extremamente fértil, agradável e irrigado por muitos rios e lagos.
a maioria dos quais atravessa várzeas pantanosas, onde se encontram numerosas variedades de frutas, mas especialmente cana-de-açúcar. Ainda sobre o cultivo da cana-de-açúcar, o senhor de engenho Sebastião Pita disse que a cana, planta comum a toda a América Portuguesa, se cultiva em sítios próprios para sua produção, que se chamam maçapés, uns em terra firme, outros em ilhas, ou melhor, ilhas fluviais. O historiador Jacob Gorendo definiu o engenho colonial como uma unidade fabril e primitiva, pois, segundo ele, os engenhos funcionavam como precursores das linhas de produção e montagem e que caracterizariam, assim, a Revolução Industrial Britânica, séculos mais tarde. Portanto, como eu acabei de falar, as tarefas açucareiras precisavam ser coordenadas e cronometradas. Afinal, o sucesso de uma etapa dependia da excelente execução de outra. Veremos agora como eram as etapas necessárias para o processo de manufatura do açúcar. O primeiro passo era o preparo da terra. Logo após vinha um plantio e era a etapa mais simples do processo da manufatura de açúcar. Depois, em terceiro lugar, era feita a colheita, uma tarefa penosa e um trabalho super lento, pois fazia-se com facão e foice e exigia do escravizado uma energia vital. Afinal, eles trabalhavam debaixo do sol durante o dia e a madrugada dentro. Em quarto lugar, fazia-se a moagem, ou seja, moía-se a cana-de-açúcar para obter o caldo. Após esse processo, era feito o cozimento do caldo e poderia levar horas e horas fervendo para extrair por evaporação o excesso de água. Logo em seguida, era feita a purga, ou purificação, que era o momento onde o melaço se transformaria em blocos de cristal no formato de pão. E logo após esse processo, era necessário deixar o açúcar secando ao sol. E por fim, mas não menos importante, pesava-se e embalava o açúcar para despacho. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. É importante frisar que o trabalho nas lavouras e nos engenhos era extremamente exaustivo, ou melhor dizendo, era desumano. Os escravizados eles eram submetidos a jornadas diárias longas e pesadas, além dos perigos que precisariam enfrentar. Em relação aos perigos, eram comum picadas de cobras ou até outros animais peçonhentos. Ocorriam ainda diversas mutilações gravíssimas, que impactariam para o resto da vida, ou pior, que poderiam levar à morte. No caso da monocultura de açúcar, os trabalhos começavam antes do sol nascer e iriam até o anoitecer, ou em alguns casos, noite adentro, como eu já mencionei. Para nós termos uma ideia, no auge da produção açucareira, o turno de trabalho poderia chegar, acreditem se quiser, a 20 horas diárias. Eu mencionei agora há pouco para vocês as etapas para o processo da manufatura do açúcar, mas iremos entender agora um pouquinho de como os cativos trabalhavam nesses processos.
O processo de corte de cana-de-açúcar era feito em dupla, ou seja, um escravizado talhava a planta com facão na raiz e colocava no chão, e o outro escravizado recolhia e amarrava os talos, formando feixes com aproximadamente 10 canas. As caldeiras, por sua vez, onde seriam servidas as canas, funcionavam dia e noite à base de fornalhas, e os cativos precisavam ir alimentando com lenhas. Além, é claro, de ficarem expostos a temperatura altíssima, havia o risco de cair na fornalha ou no tacho fervente. A respeito do trabalho cativo nos engenhos, o mesmo era feito com base em cotas diárias, ou seja, de acordo com Gomes, no século XVII, a média de canas era de 4.200 canas por escravos, e esse mesmo sistema funcionava em todas as atividades que envolvessem o processo de manufatura de açúcar, desde o plantio até a fabricação de potes de cerâmica para serem usados na purga. O trabalho nas moagens, por sua vez, requeriria grande habilidade e, principalmente, grande cuidado e precaução por parte dos cativos, uma vez que era o local onde aconteciam a maioria dos acidentes. O processo era feito da seguinte forma: os escravizados introduziam as hastes de cana já pré-cortadas nas prensas, que giravam em grande velocidade para poder obter o suco da planta. Portanto, um simples descuido poderia resultar na mutilação de uma mão ou de um braço inteiro. Inclusive, sobre isso, o padre Antônio dizia que o lugar de maior perigo que há no engenho é a moenda, porque se o cativo que colocava a cana entre os eixos, por descuido, colocar a mão, arrisca-se a mesma passar moída entre os eixos, isso se não lhe arrancarem logo a mão ou o braço toda. Por essa razão, Gomes diz que era comum manter ao lado da prensa um facão afiado, que seria utilizado para amputar o braço ou a mão do cativo, impedindo que seu corpo inteiro fosse sugado e esmagado pela moenda. Inclusive, nós temos registros históricos sobre um engenho em Mussurepé, em Pernambuco, que, segundo o administrador da fazenda Antônio da Encarnação, uma cativa foi moída junto com a cana. É desesperador só de pensar, né? As mulheres cativas, elas trabalhavam tanto quanto os homens nos engenhos de açúcar. Antonil disse que as mulheres usavam foice e enxada na roça, como os homens. De junho a setembro, labutavam dia e noite, revezando-se de 4 em 4 horas para a fabricação do açúcar. Em relação às jornadas de trabalho, os escravizados eles eram obrigados a trabalharem para além do horário estipulado, porque havia ainda as jornadas extras que os cativos precisariam cumprir, trabalhando por mais 3 ou 4 horas em tarefas como o preparo de cerca, abertura de valetas, capinar as áreas em volta das casas e ainda o preparo da farinha de mandioca. É interessante salientar aqui que havia diferentes especialidades de trabalho entre os cativos. Em um contexto social extremamente hierarquizado, os próprios cativos também sofriam com isso. Ou seja, de acordo com a importância de sua atividade, ele poderia ser mais ou menos valorizado. Por exemplo, os purgadores, os mestres de açúcar e supervisores eram muito mais valorizados, pois o bom funcionamento dos engenhos e a qualidade do produto final dependia dos bons trabalhadores. Em compensação, os trabalhadores de campo eles eram tratados com muito mais desprezo e eram os que tinham os menos privilégios e uma jornada muito mais árdua, como já falei agora há pouco para vocês. Logo, nota-se que mesmo entre os escravizados havia uma certa hierarquia social e entrar nas posições mais qualificadas era, sobretudo, um desejo de todo cativo. Havia ainda casos de senhores que, para incentivar os cativos a se esforçarem mais no cumprimento das suas tarefas, eles ofereciam horas adicionais de folga ou o direito de ir aos fins de semana cultivarem hortas e pequenas lavouras para o seu próprio consumo. Além daqueles que receberiam presentes, como cachaça ou uma comida mais reforçada. Ou seja, isso aumentava ainda mais a hierarquização mencionada agora há pouco.
porque os cativos, com maior prestígio, teriam mais facilidade em cumprir suas tarefas, gerando assim uma disputa por uma melhor posição social. Mas é muito importante eu frisar aqui para vocês que, apesar de existirem, esses benefícios eram, na verdade, muito raros mesmo de acontecerem. O que imperava na relação escravocrata era, na realidade, os castigos e que veremos mais profundamente nas próximas aulas. Mas no que diz respeito aos engenhos açucareiros, os indivíduos que não atingissem a meta determinada no dia eram açoitados de forma extremamente brutais. Veremos agora um trecho onde o padre Antônio nos conta sua visão dos infernos a respeito dos engenhos brasileiros. Junto à Casa da Moenda, que chamam Casa do Engenho, segue-se a Casa das Fornalhas, bocas verdadeiramente tragadoras de matos, cárcere de fogo e fumo perpétuo, e viva imagem dos vulcões Vesúvio e Etna, do purgatório e do inferno. Nem faltam perto destas fornalhas seus condenados, que são os escravos bulbentos e os que têm corrimentos, obrigados a essa penosa assistência para purgarem com suor violento os humanos gálicos de quem tem cheio seus corpos. Vêm-se aí também outros escravos, fascinorosos, que presos em compridas e grossas correntes de ferro, pagam neste trabalhoso exercício os repetidos excessos de sua extraordinária maldade, com pouca ou nenhuma esperança de emenda. Nos engenhos reais, costuma haver 6 fornalhas, e nelas outros tantos escravos assistentes, que chamam metedores de lenha. As bocas das fornalhas são cercadas com arcos de ferro, não só para que sustentem melhor os tijolos, mas para que os metedores, no meter da lenha, não padeçam algum desastre. Logo fica evidente o tamanho do sofrimento que os cativos passavam nos engenhos açucareiros. Para além de todo o trabalho exaustivo, é necessário mencionarmos que a alimentação dos escravos era bastante precária, e como entenderemos melhor na próxima aula. Muito obrigada por me acompanhar.